Boa noite, querida audiência do nosso programa Segunda Opinião. Que bom estarmos com vocês mais uma vez para aquele bate-papo gostoso de toda segunda-feira. Hoje com um tema muito importante sobre saúde. Vale a pena você já pegar o nosso link e compartilhar aí na sua lista de contatos para que possam participar do nosso programa que estaremos tendo nessa noite preparado para vocês. Nós vamos para a abertura do nosso programa e voltamos daqui a alguns instantes. Aguarde aí e compartilhe o nosso link. Trate a origem, viva cada fase da vida com saúde e qualidade. É o tema do nosso programa Segunda Opinião de hoje. E você pode estar participando dele. Quem está nos assistindo pelo YouTube, Facebook ou Instagram, pode entrar no chat, fazer a sua pergunta. Nosso convidado estará à disposição para responder os questionamentos de vocês. E quem nos ouve pela Focus Web Rádio, temos aí o nosso WhatsApp 19983 018313 e você também pode fazer a sua pergunta através do WhatsApp aonde você estiver participando do nosso programa de hoje. Queremos apenas lembrar a vocês que o nosso programa trata de temas diversos e tratamos também da nossa questão principal, que é a nossa fé. Por isso, de vez em quando, temos programas específicos da nossa doutrina e fé cristã e queremos que vocês fiquem à vontade com o nosso programa Segunda Opinião. Nós temos a alegria hoje, mais uma vez, de recebermos o pastor Emerson Pontel, nosso grande braço direito aqui. Bem-vindo, boa noite, pastor Emerson. Obrigado, pastor. Boa noite aos nossos participantes, ao nosso convidado. Sempre bom estar aqui. E o nosso convidado de hoje, todo especial, é o nosso querido Lucas Tomé. Ele é osteopata com atuação focada no tratamento de dores persistentes e condições musculoesqueléticas que não apresentam melhora com abordagens tradicionais. Especializado em avaliação funcional e protocolo de correção personalizados, desenvolve intervenções baseadas em diagnóstico preciso e metodologia estruturada. É autor de materiais educativos e programas de reabilitação que entregam ciência, prática clínica e experiência em consultório, e sua proposta única de valor é conduzir o paciente à compreensão da verdadeira causa da dor e à recuperação de sua performance por meio de um método claro, objetivo e comprovado. Boa noite, Dr. Lucas Tomé. Boa noite, pastor. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite a todo mundo aí que está assistindo. É um prazer tê-lo conosco aqui hoje para falarmos um pouco sobre saúde. E eu quero começar o nosso bate-papo, Lucas. Eu vou te chamar de Lucas porque pode chamar, para a gente ficar mais à vontade aqui. Eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência, para aqueles que nos ouvem também, qual a diferença de fisioterapia e osteopatia. Tá, vamos lá. É um prazer todo meu de estar aqui, né? Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque a osteopatia e a fisioterapia me mudaram, né? Mudaram a minha vida. E eu sou fisioterapeuta, sou formado em fisioterapia, e aqui no Brasil a osteopatia ela é uma pós-graduação da fisioterapia. Então, para você ser um osteopata, você tem que ter a formação completa em fisioterapia, 4 a 5 anos, e mais 5 anos de pós em osteopatia. Ela é uma filosofia de tratamento que aqui no Brasil a gente teve influência da osteopatia que veio da Europa. Lá ela é um curso de graduação, né? Pela carga horária de 5 anos. Lá ela é uma graduação, você não precisa fazer a fisioterapia. Quando ela veio para o Brasil, no meados dos anos 2000, o Conselho de Fisioterapia já era muito grande e estruturado, então ele colocou a osteopatia como uma especialidade da fisioterapia. Uhum. Ao meu ver, isso foi ótimo, né? Porque quando você tem uma formação tão completa quanto a fisioterapia como base, a osteopatia ela já adquire um outro grau de ciência, né? É um tratamento para a saúde muito mais focado na ciência, em artigos, em comprovação, e a fisioterapia acaba sendo como uma guardiã da osteopatia, né? Tem que ser fisioterapeuta ou médico para fazer osteopatia. Na prática, como é que eu conseguiria identificar a diferença entre os dois?
Na prática, a gente acaba, eu não vou dizer abandonando a fisioterapia, mas ela se forma como base. E o tratamento da osteopatia, você aprende ele inteiro dentro desses 5 anos. Então, a fisioterapia que a gente está acostumado é aquela fisioterapia de protocolos, que usa os equipamentos, o choquinho, ultrassom, calor, alongamentos, exercícios. A osteopatia ela é uma terapia manual, é maca e mão. É o paciente numa maca e o osteopata fazendo avaliações, usando as mãos, testando as articulações, fazendo abordagens em sistemas que a fisioterapia convencional não mexe. Ok. Crânio, víscera, a parte neural, não mexe do jeito que a osteopatia mexe. Próximo à quiropraxia? A quiro, ela não há necessidade de ser fisioterapeuta e ela não tem um curso estabelecido. Existem os cursos de quiropraxias que são densos, pesados, completos, mas também existem os cursos curtos, de 30 horas. Então ela não tem o mesmo nível de qualificação da osteopatia. A osteopatia é mais completa do que a quiro. E como é que você, na tua experiência pessoal, como é que você entrou na questão da osteopatia? Eu entrei por indignação. Pode falar dessa indignação que a gente deixa. Porque a indignação, eu acho que ela é usada da forma correta, ela faz a gente se mover, né? E aí você pode canalizar isso para uma coisa construtiva, né? Quantas coisas na história não aconteceram por uma indignação, sim, né? Sim. Eu tive uma lesão na coluna, uma hernia de disco cirúrgica com 19 anos. E aí eu acabei fazendo cirurgia, não melhorava e fui para o tratamento da fisioterapia convencional. E no tratamento eu fazia a mesma coisa do que todo mundo junto, independente da disfunção, se era diferente ou não, se era idoso, se não era. E aquilo me deixou indignado, falando, não é possível, ou eu estou muito ruim ou está todo mundo aqui melhor do que eu, fazendo a mesma coisa. E aí eu comecei a procurar tratamentos alternativos e acabei escolhendo fazer a faculdade de fisioterapia por conta dessa indignação, tem que ser diferente, né? E realmente, quando você estuda a fisioterapia, no curso você vê que existem outras abordagens, não só aquela fisioterapia de convênio, né? E depois, no último ano de fisioterapia, eu acabei fazendo um estágio na Unicamp e lá eu fazia ginástica laboral. Só que no local onde eu fazia, tinha um osteopata tratando os pacientes de lá. E ele, para minha sorte, era professor de osteopatia. Na Unicamp? Lá na Unicamp. Então, todos os intervalos de ginástica que eu tinha aqui para os locais, eu ia lá e ficava vendo ele atender e perguntava muitas coisas para ele, ele ia me respondendo. Aí eu saí da graduação falando, não, é isso que eu quero fazer. Eu quero, além da fisioterapia, por mais que a fisioterapia, quando aplicada corretamente, ela é muito diferente da do convênio. Mas eu falei, eu quero ainda algo a mais. E essa questão há quanto tempo você está na osteopatia? Eu estou no consultório, já fazem 10 anos que eu atuo nessa área. Teve algum caso assim interessante que você queira compartilhar com a gente, que a osteopatia ajudou muito? Olha, teve um caso que não foi nem com as técnicas de osteopatia, mas por ter um olhar cuidadoso, eu acho que eu consegui ajudar muito aquela família. Porque é importante você saber quando você vai fazer uma técnica, mas muito mais importante você saber quando você não deve. Teve um paciente, ele tinha por volta de uns 13 anos, né, foi com a família, e ele tinha uma postura muito estranha, e a família começou a se queixar disso, que ele andava com o corpo projetado para frente. E era um menino que estava ali perto do estirão de crescimento, e estava andando todo torto. E a mãe, os pais, eles levaram para ortopedista, né, que falaram que aquilo era a dor do crescimento, né, ele já ia consertar. E aí, quando eu atendi esse menino, eu comecei a fazer a avaliação, né, das articulações dele. E quando eu avaliei o quadril, estava muito estranho, estava muito diferente. Aí ele me deu um sinal de red flag, né, uma bandeira vermelha. Eu falei, tem alguma coisa muito estranha aqui. E aí eu passei para os pais, né, falei, olha, isso não é normal, essa postura não é dor do crescimento e isso aqui não é para mim. Mas ele não foi bem avaliado, ele tem que fazer um exame de imagem, até então não tinha feito. Aí eles levaram um outro ortopedista que eu acabei recomendando, que eu conheço por ter um cuidado a mais. Esse menino fez uma ressonância, ele estava com um tumor ósseo no quadril, né, no fêmur. Então era assim, o que a gente chama de parâmetro maior. Osteopata nenhum ia fazer algum tratamento para isso,
Só que a osteopatia também começa na avaliação, é a parte mais importante. Então, esse menino ele foi submetido a uma cirurgia, né? O tumor ósseo ele gera muitas complicações. Aonde tem o crescimento de tumor, aquele osso ele é desmineralizado, ele é mais fraco, ele é mais suscetível à fratura e o fêmur é um lugar muito complicado para você ter um acidente ali. E aí esse menino fez a cirurgia, né? Hoje ele já está bem mais velho, que já fez muito tempo. Teve que colocar prótese, não? Não, tirou a parte do tumor ósseo, fez o tratamento médico, né? Mas eu acho que esse daí foi um que eu consegui ajudar, porque o diagnóstico é a parte mais importante do tratamento. Ou seja, na tua anamnese, o olhar clínico ajudou muito. Nunca colocaram a mão nele para avaliar. Que coisa. Não pegaram ele e falaram, deixa eu ver como é que você tá. É fácil falar que é dor do crescimento, pode ser em 99% das vezes, mas aquele 1%, né? Você me fez lembrar o médico que eu fui com dores e falou que era gases e era um apendicite. Pô, fala sério. E nem botou a mão. Então. Aí o outro foi e colocou a mão, não, é apendicite. Esse olhar clínico é fundamental, né, Lucas? O olhar clínico ele é a somatória de vários fatores, né? A experiência ela te guia, você tem uma intuição baseada em evidências, você olha aquele caso, aquilo lá te sugere alguma coisa, porque é o que você estudou. A outra se soma ao exame clínico, tem que ter exame clínico, você tem que encostar a mão no paciente para fazer exame, e o outro é o exame complementar. O que acontece hoje é que a área de saúde ela está só com o exame complementar, não faz as outras partes e tem que ter uma somatória. A clínica é soberana, você tem que encostar a mão no paciente. E aí se você só pede o exame, às vezes o paciente espera meses para fazer o exame. Aí já não consegue mais. Mas não, às vezes ele passou o tempo. Tem gente aí no nosso chat, o chat está bombando. Muitos participantes aqui estão, boa noite, e comentando, mas temos perguntas também. Lucas, a Maria Eugênia gostaria de saber qual a diferença entre ortopedista e osteopata. Tá, a ortopedia, ela é uma área que você pode ter fisioterapeutas que trabalham com ortopedia, médicos ortopedistas. A ortopedia é tudo que envolve essa parte de músculos, ligamentos, ossos, essa parte mecânica do corpo humano. Mas a gente comumente fala que ortopedista é a especialidade médica. O osteopata pode ser um médico, mas é uma especialidade da fisioterapia. Dentro da osteopatia, a gente também atua na ortopedia, que é a parte músculo, ligamento, tendões, entre várias outras. Ok. Um completa o outro, né? Um completa o outro. Ok. O Rômulo aqui ele começa usando a Bíblia, um versículo, né? Salmo 42:10. Até os meus ossos doem quando os meus inimigos me ofendem, perguntando todos os dias, onde está o teu Deus? Pergunta, as dores da alma trazem as musculares? Essa é uma relação bem interessante, né? A osteopatia, a parte musculoesquelética é um dos sistemas que a gente trabalha, né? A gente também trabalha o sistema visceral, são as vísceras, estômago, intestino. A gente também trabalha o sistema neural, o sistema vascular, o sistema craniano, e um dos sistemas mais importantes é o sistema emocional. Ele tem impacto em todos os outros sistemas também. E aí eu até vou um pouco mais longe, né? Eu falo que quanto mais eu estudo a osteopatia, mais eu estudo as correlações entre os sistemas, mais eu acredito em Deus. Que eu falo que isso aqui é uma coisa tão perfeita e maravilhosa, que óbvio, também é ligado com o sistema, vou dizer assim, né, o sistema espiritual, né, a gente é corpo, mente e espírito, né. Sim. Agora, eu lembro que certa vez eu li um estudo, não sei se o pastor Emerson teve acesso a esse estudo também, falando que cerca de 80% de pacientes de consultórios são pacientes somatizantes. Isso, a dor aguda é aquilo lá, né, você levantou, bateu o dedinho na quina do sofá, tá doendo agora, aquela dor aguda, né? Agora imagina se todo dia você bate isso durante um ano. Aquela dor vai fazer você mudar a pisada, você vai jogar o peso mais para o outro lado, só que você não anda torto, você acaba compensando com a sua coluna lombar. Isso ao longo do tempo, ele vai gerando impacto em todos os outros sistemas. E aí você começa a ficar estressado,
aquele negócio está te irritando, aquela situação não muda, você não melhora, aquilo está te atrapalhando no seu dia a dia, é uma somatização. Uma dor começou no sistema musculoesquelético, só que já está atrapalhando o seu emocional. Você para de ser uma pessoa agradável porque aquele negócio está te incomodando sempre. Isso é uma somatização também. Vira um rabugento. E às vezes a dor do dedinho já espalhou Azedo. toda, você nem sabe onde ela está mais, já está doendo tudo. Tá, Lucas, você falou que das questões das vísceras, estômago, fígado, eu particularmente não sabia que a osteopatia também lidava com isso, achava que era algo mais de estrutural, coluna, tal, essa questão aí. Explica um pouquinho mais, o que é que se faz exatamente em relação a isso? Então, o sistema musculoesquelético, ele é um ótimo sistema de saída de sintoma, mas ele é um péssimo sistema de entrada. O que isso quer dizer? O exemplo do dedinho, bati no sofá, essa é uma lesão traumática, ela tá o problema no sistema musculoesquelético e a causa está ali. Agora, a maioria dos sintomas, eles começam em outros sistemas e você só tem dor no sistema musculoesquelético. Um exemplo que as mulheres vão entender muito bem é durante o período pré-menstrual. Ela tem um aumento de tensão ligamentar pela oscilação dos hormônios e aquilo começa a gerar dor nas costas. Ela não tem nada na lombar, só que o aumento de tensão dos ligamentos que sustentam as vísceras pélvicas geram essa dor na lombar. Então é uma dor visceral gerando uma dor musculoesquelética. As vísceras nem todas têm inervação sensitiva. Por exemplo, o coração não tem inervação sensitiva, você não sente dor no coração. Uma pessoa que está infartando, ela tem dor no braço esquerdo, ela tem dor na nuca, ela tem dor no estômago. É uma dor referida de uma víscera dando dor no sistema musculoesquelético. Existe essa relação que a gente chama de víscero-somática. Uma víscera pode dar dor no sistema musculoesquelético. E como seria o tratamento? Só para a gente entender assim. No caso do coração é cardiologista, não tem? Esse caso é uma urgência, né? Mas é só um exemplo. Agora, por exemplo, no caso de uma dor de cólica, existem abordagens que nós mexemos nas fáscias que envolvem os órgãos. É externo, né? Por cima da barriga, a pessoa não precisa nem tirar os tecidos que estão em cima, roupa, nem nada. Ela é uma terapia manual com a mão em cima do abdômen e a gente vai identificando através da nossa capacidade de palpação aonde está com falta de movimento e vai devolvendo o movimento àqueles ligamentos. Legal, bacana. Isso causa um alívio muito importante já logo no começo do tratamento. Interessante, muito interessante. Por isso que a avaliação é o mais importante. Você tem que saber aonde você vai mexer. Tem que ser preciso. Ok, a Vanessa pergunta, a osteopatia ajuda na articulação da mandíbula com as dores e tensões? Esse é um exemplo de um tratamento craniano, né? Nós temos 28 ossos no crânio, fora os dentes, todos eles têm movimento entre si. Atualmente, com a tecnologia, já consegue ver que esse movimento acontece com as microcâmeras, né? E a gente, na osteopatia, a gente considera que esse movimento ele é importante e ele tem que acontecer. Quando você tem a falta de um movimento articular, você vai sobrecarregar outro. E a disfunção da ATM, né, que chama a articulação temporomandibular, essa da nossa mandíbula. Ela é uma articulação que depende de movimentos cranianos, ela se regula com movimentos cervicais. Então, existe toda uma análise da biomecânica e um tratamento específico para essas disfunções, que são aquelas que quando a gente abre a boca estala, tem um bruxismo, né, dorme apertando os dentes, aí acorda com dores na gengiva de tanto apertar. Então, a osteopatia também tem abordagem nesse sistema. A pessoa que sofre constantemente com dores de cabeça, a osteopatia tem mecanismo de ajuda para isso? Tem mecanismo de ajuda também. A ATM pode ser um deles, né? Morder, dormir apertando os dentes pode gerar dor de cabeça. A dor de cabeça ela pode ser tensional, a pessoa pode estar tensionando tanto a parte músculo-ligamentar do pescoço que ela restringe o fluxo de sangue. Menos sangue para a cabeça, ela vai doer mais. E também tem a parte das meninges cranianas, que elas podem estar todas com movimento restrito, com menos líquido. E um outro tipo de dor de cabeça é a dor de cabeça que a gente chama de congestão. Todo o sangue que o coração empurra para a cabeça não está drenando. É aquela dor de cabeça pulsátil. E também tem abordagem sobre isso também. Fantástico. Ok. O Rômulo tem mais uma pergunta. Na sua opinião, dores musculares estão em ascendência? Teria como precaver isso?
Olha, uma dor muscular, ela pode ter origem nos outros órgãos, né, como a parte visceral, e por desajustes posturais. A nossa postura é uma adaptação do que você faz. Uma pessoa que fica o dia inteiro sentado no computador nessa postura, ela vai sair do computador com essa postura. Então, os músculos e os ligamentos, todos eles podem se adaptar à função. A gente pode prevenir um sofrimento articular, muscular, com uma manutenção correta, né? Sentar corretamente, posicionar, se você trabalha no computador, a altura certa, distância da cadeira do móvel. Ou até a nível esportivo, você pode fazer uma análise biomecânica e ver se o corpo, como uma máquina, está funcionando direito, se os movimentos estão corretos, se não está tendo compensação. Então a gente consegue prevenir dessa forma, fazendo um ajuste. Ô Lucas, a síndrome do celular hoje tem provocado muita dor na cervical. E isso é muito comum? Olha, aparece bastante pessoas, né, com queixa da cervical. Tem estudos novos mostrando que o celular ele não tem um impacto tão grande quanto a gente imagina. Só que depende do uso, né? Uma coisa é você usar o celular aqui e a outra é igual os adolescentes fazem, né? Eles deitam no sofá e ficam com o celular na barriga. Aí vai ter cervical que não... E o período também, né? Quanto tempo do dia você fica nessa posição? Eu acho que é mais a falta do movimento e ficar o dia inteiro parado do que o uso do celular. Porque eu vi um especialista uma vez falando que a posição mais correta de usar o celular é na altura do rosto. Assim como a tela do computador. Como a tela do computador, né? A altura dos olhos, Ou seja, não inclinada, não todo torto, mas sempre colocando numa postura... Mas haja o ombro, né? Ficar o dia inteiro aqui em cima. Mas aí a gente faz musculação. Melhor, né? Carregar o celular do que o suporte. Põe um suporte que ajuda. Tem mais uma pergunta da Selma. Ela gostaria muito de saber sobre a fibromialgia. Ela trata com vários medicamentos, mas tem dores horríveis. Também não mexe a cervical há mais ou menos 30 anos. O que fazer? A fibromialgia, ela é um exemplo de uma doença que somatiza, né? Ela tem vários pontos de dor. O nome dela, né, fibromialgia, é dessa parte do tecido fibroso, das fáscias que envolvem os músculos. Ela tem uma origem emocional importante, então é muito importante o trabalho multimodal, né, com vários profissionais juntos. Tem que ser acompanhado de um tratamento da parte psicológica, emocional junto, né? Você tem que identificar a causa disso. A gente na osteopatia, a gente consegue ajudar a melhorar as tensões faciais, as tensões musculares, as compensações que ela gera no corpo. Só que, como eu digo, na osteopatia a gente trata a causa, tem que buscar a causa desse gatilho emocional da fibromialgia. Esse tratamento das duas coisas juntas é muito eficaz. E da cervical, 30 anos sem mover, além da fibromialgia, pode ter um processo degenerativo aí, né? Uma artrose, alguma coisa. Então, tem que investigar isso também pontualmente, né? Não só atribuir tudo à fibromialgia. Tem que ter um cuidado especial na cervical. Provavelmente ela tem exames, né, a respeito dessa cervical aí. Sim. Mas o que eu falo é o seguinte, você está fazendo um tratamento, nem todo tratamento funciona para todos. Você faz por um tempo, tem que ter o profissional, tem que ter uma honestidade de prognóstico, vamos fazer tanto tempo e ver como você resolve, né, se você melhora. Senão você tem que procurar outra abordagem, você tem que tentar uma outra alternativa, não dá para você viver a vida com dor e achar que isso é normal. Ok. Acho interessante porque a pergunta seguinte que você vai fazer aí vai completar bem essa ideia. Do William, né? Ok. É necessário o tratamento regular ou só quando tem dor? Olha, eu falo que tratar regularmente, preventivamente, ele é mais fácil, mais rápido, mais barato, mais eficiente. Certeza. Constante vigilância é sempre o segredo para você ficar muito bem por muito tempo. Só que a gente está sempre suscetível às mudanças, né? Não tem como você estabelecer como você vai estar daqui 10 anos e isso acontecer perfeitamente do jeito que você planejou. A osteopatia tem abordagem nessa parte aguda, aconteceu alguma coisa, eu preciso de tratamento urgente. Ela tem isso, né? E também o acompanhamento funciona muito bem. Às vezes o que a gente faz o paciente acaba chegando para a gente por uma coisa mais aguda, urgente, a gente apaga o incêndio ali, resolve, passa as orientações e a partir daí ele continua fazendo um acompanhamento regular para se manter bem.
Ô, Lucas, a gente conversava aqui em off antes de começar o programa. Qual a importância, na visão da osteopatia, do trabalho do exercício muscular e de alongamento? Existem alguns moduladores de sintoma que você melhora o sintoma sem você mexer diretamente nele. Tá. E o exercício é um deles. Você praticar atividade física, você faz alterações bioquímicas, fisiológicas no seu corpo que fazem muitos sistemas funcionarem bem. Então, mesmo com um sintoma, o exercício físico ele pode ajudar a diminuir esse sintoma sem mexer propriamente nele. E aí entra dentro do exercício físico todo esse trabalho articular, muscular, até a parte mental que o exercício te gera, né, de válvula de escape. Às vezes muitas pessoas chegam e falam, não, eu faço esse exercício todo dia porque isso aqui é minha terapia. Ele modula um problema sem mexer diretamente nele. Tá. O alongamento. O alongamento é uma característica muscular, né? Então você consegue ter um melhor deslizamento entre as fibras musculares de actina e miosina, né? E um músculo bem alongado, ele dificilmente vai sobrecarregar aquela articulação onde ele passa, né? Outro dia eu conversava com alguém sobre isso, um especialista, ele falou assim, cara, você precisa aprender com o seu cachorro. Eu falei, como aprender com o meu cachorro? O cachorro, quando ele levanta, a primeira coisa que ele faz é se alongar. E nós, os seres racionais, a primeira coisa que nós fazemos é deixamos de alongar e já queremos sair correndo já. É isso mesmo. Qual que é nessa visão a importância do alongamento? Ele é importante sim, mas eu até completaria isso, né? A gente tem que ser igual no nosso cachorro no sentido da tranquilidade também, né? A gente já acorda em cima da hora, já sai correndo, dorme pouco, aí pronto, se cuida pouco, passa 12 horas por dia sentado na mesma posição, não se mexe, né? Não bebe água. Então é um pouco de tudo isso daí. O estresse que a gente está exposto é uma coisa, nos últimos anos tem aumentado muito. Eu acho que esse é o grande fator aí de modificação da nossa vida, né? Ok. Que acaba afetando o indivíduo no todo. Todo. O paciente chega para mim e fala, eu tô com uma dor na lombar que não melhora. Aí você começa a conversar com ele, ele fala assim, eu odeio meu trabalho, eu não gosto do lugar onde eu moro, o meu vizinho ouve música alta a noite inteira, meu cachorro me morde e meu filho não fala comigo. Você acha que essas coisas não estão interferindo na dor na lombar dele? Olha o estresse que ele tá. Estalos, né? Às vezes a gente está sentado, de repente você quer vir na cabeça, dar um estalo, ou estalo aqui. Dá um alívio, né? Às vezes alivia, e tem gente que fala que isso é perigoso e tal. Qual a verdade, qual é o mito nisso aí? Então, teve um estudo que teve um cara, um americano, se eu não me engano, ele passou muito tempo estalando só uma mão. Mas anos. E depois fez exame, comparando as duas. Não tinha diferença nenhuma. As duas estavam... A qualidade articular estava igual. O estalido, quando a gente faz esses movimentos de ar estalido, é quando a gente gera uma separação da articulação e entra ar no meio. As articulações são como se fossem placas de vidro com água no meio. Elas deslizam bem, mas é difícil de separar. E quando separa, faz esse estalido. Só que isso, na parte fisiológica, ele gera um alívio. A gente fala que ele gera um blackout sensorial. A gente tem alguns receptores de pressão nas articulações, em todas. Que quando você gera o estalido, você faz a cápsula que protege a articulação, ela dá uma distendida. E isso faz o seu cérebro dar uma ignorada naquele, a gente chama de metâmero, naquela região. Então toda a musculatura que está ali em volta dá uma relaxada. Então você sente um alívio e ele é real, ele é fisiológico, ele é explicado. A grande questão é, cada articulação faz um movimento específico. Eu vou citar um exemplo, você tem uma porta dobradiça dela, a porta abre e fecha. Sim. Você não vai conseguir fazer a porta girar para cima, você vai forçar a articulação dela num movimento que ela não aceita. O corpo é a mesma coisa. Os estalidos, eles acontecem. Mas quando você usa isso para o tratamento, você tem que respeitar o movimento que aquela articulação faz. É por isso que a gente estuda especificamente. Você não pode instalar um quadril do mesmo jeito que você instala uma cervical. São articulações que têm movimentos articulares diferentes. Isso tem que ser respeitado. Agora, é muito comum hoje, com o advento da internet, você receber reels e vídeos de profissionais em que você vai lá e te
estala todinho. Eu recebo toda vez que surge um novo, eu recebo de todo mundo. E isso aí é ligado à osteopatia ou é mais área de quiropraxia? Então, não é osteopatia. A osteopatia, eles são movimentos sutis. O que a gente entende? É um princípio biomecânico da osteopatia, de que uma articulação que não mexe, ela vai sobrecarregar as que estão próximas dela para se mexer a mais. Uma vértebra que não está trabalhando, a de cima e a de baixo provavelmente vão compensar e fazer mais movimentos. Eu tenho que devolver movimento naquela que não mexe. Tá. As que estão próximas, elas já têm um problema de excesso de movimento, elas já estão se movimentando a mais. Então, o estalido, a manobra, ela tem que ser extremamente específica, tem que ser localizada e pontual. Manipulações inespecíficas que você estala a coluna como um todo, você pode até estar arrumando aquela que não mexe, só que você vai estar colocando mais movimento naquelas que não deveriam mexer tanto. Esse é o risco. Tem que ser preciso. Manipulações inespecíficas, principalmente para paciente crônico, elas não ajudam em nada e pode até piorar a situação do paciente. Ok. A osteopatia e a síndrome de Lewis, o Rômulo gostaria de saber. Ele vai ter que me ajudar a explicar direito a síndrome de Lewis. É tanta síndrome que fica difícil. Tá. As doenças neurodegenerativas, né, que são de origem do sistema nervoso central, Parkinson, Alzheimer, o tratamento padrão ouro é o tratamento médico. A gente não consegue ter uma atuação com a osteopatia que faça grande diferença em doenças que tenham a comunicação entre o sistema nervoso central e os periféricos interrompida. Então, não existem abordagens específicas da osteopatia que vão trazer algum benefício para o paciente de doença neurológica degenerativa. Aí o tratamento é médico. Ou seja, no dito popular, cada macaco no seu galho. Exatamente. Todo trabalho é multimodal. Ok. Todo trabalho é multimodal. Mas o paciente que tem Parkinson está com uma dor na lombar. A gente atua na dor na lombar. Agora, falar que eu vou atuar para melhorar o Parkinson, não. Existem milhões de pesquisadores aí e até hoje ainda é um desafio gigantesco esse tipo de doença, né? A gente tem que respeitar esse trabalho que eles fazem de pesquisa. O William pergunta, e eu vou aqui acrescentar que eu acho que a pergunta dele é pertinente a uma dúvida que eu também ia fazer essa pergunta. Por que procurar um osteopata? De repente você tem um problema, você não sabe hoje se é massoterapeuta, quiroprata, osteopata, se é espiritual. Tem até a pergunta espiritual aqui. Se é uma questão do ortopedista, quer dizer, acho que a gente fica meio perdido com muita informação. Como se localizar nisso aí? Aproveitando a pergunta do William. Não, é uma excelente pergunta. A osteopatia, você não precisa de outro profissional para indicar para osteopatia. A grande questão é que o osteopata, ele tem que ter esse critério na avaliação. Boa parte do atendimento é conversando com o paciente. É ali que eu sei se eu vou trabalhar com os pacientes ou se eu vou encaminhar. Isso é fundamental. Algumas profissões de caráter técnico, elas não têm esse cuidado. Aí o cara vem vamos fazer a massagem, vai lá e pega todo mundo e faz a massagem. Só que você tem que saber por que daquilo, né? Por que o cara tá com essa tensão na cervical? Ele sofreu um acidente de carro? Foi um efeito chicote? Foi uma pancada? Foi uma queda? Então, assim, independente da causa, né? Independente da causa que levou a procurar o atendimento, se for num profissional consciente, ele vai saber avaliar aquele paciente, identificar se é um trabalho que ele pode desempenhar, se ele vai precisar da colaboração de outros profissionais ou se é contraindicado aquele trabalho e mandar direto para um profissional adequado. Então, você pode ir tranquilamente no osteopata. O estudo da osteopatia, ele é padronizado, a gente aprende isso em todas as escolas, tem que saber identificar quando indicar e quando atender. Existe uma sociedade brasileira de osteopatia hoje? Tem a Sociedade Brasileira, tem em Campinas, inclusive. Cada escola de osteopatia tem o seu grupo também que acaba fazendo os congressos, cada escola tem um congresso. Também tem. Ok. Muito bem. A Maria Eugênia, ela diz assim que numa crise de dor de esporão, o profissional liberou o músculo piriforme e a dor melhorou muito. Qual a relação?
O músculo piriforme, ele é um músculo rotador do quadril, né? Ele fica na região do glúteo, só que ele é mais profundo. Quando ele está com alguma contratura, ele pode comprimir o nervo ciático, né? Que a gente chama de nervo ciático. Ele começa na lombar, passa lá por trás da perna e vai até a sola do pé. Então, provavelmente, aquele esporão que ela achou não estava dando sintoma, não era ele a causa, mas era o piriforme comprimindo o ciático. Isso é só uma especulação, né? Eu não avaliei, mas é uma relação que eu consigo traçar. É anatômica. O piriforme comprime o ciático e o ciático vai até a sola do pé. Provavelmente a dor dela estava relacionada com essa contratura do piriforme. Mas é importante também avaliar toda a parte de cadeia muscular posterior. O esporão pode ter outras causas também. E às vezes ela fez só um tratamento em cima do piriforme, ela dessensibilizou o nervo, ele parou de relatar sintoma por um momento. Mas tem que mexer na causa do porquê que ela está formando aquele esporão, né? Às vezes é uma pisada, uma adaptação. Ok. Aqui tem uma pergunta, acho que é mais curiosidade. Que Jesus curou uma mulher que andava encurvada e era um espírito demoníaco. Alguma vez você se deparou com algo assim? Uma enfermidade dessa que era um espírito? A gente fala assim, né, que Jesus era o primeiro fisioterapeuta que existiu, né? Pois é. Mas aí ele está um nível muito acima de todos os nível outros. Sobrenatural, né? O que todo fisioterapeuta queria saber era perguntar como que ele fazia isso. Tá, e bebês, a osteopatia atende? Atende bebês desde do nascimento, a gente atende a pessoa até quando ela quiser. A osteopatia neonatal, né, ou pediátrica, inicialmente a gente consegue tirar algumas disfunções do parto, porque o parto pode ser traumático também para a criança, né? Para passar no canal da pelve da mãe, o crânio da criança, um osso entra por debaixo do outro, o crânio fica menor. E isso se reposiciona naturalmente. Ou uma posição que a criança está dentro da barriga da mãe pode fazer o crânio entrar em disfunção. A osteopatia também atua nisso, nessas assimetrias cranianas. Atua também em sintomas bem comuns de recém-nascido, cólica, né, que é a disquesia, ou não consegue pegar o peito da mãe, tem alguma dificuldade da musculatura, né, de fazer a sucção. Então tem bastante abordagem também no recém-nascido. E são os trabalhos mais legais, né, porque a mudança é muito rápida, né? A criança cresce muito rápido, assim, uns 6 meses, muita diferença. Então você começa a corrigir coisas que trariam muito problema para a criança de uma forma bem rápida. Tem uma pergunta da Vanessa aí, interessante. Da Vanessa. Está acima dessa que você fez do bebê. Pisadas tortas, não é? Não, a outra. Ela começa lá de cima. Desculpa. A osteopatia avalia a postura? E se existe casos que há necessidade de palmilhas, por exemplo, para a correção de pernas mais curta ou quem pisa torto? Essa é uma abordagem bem legal da osteopatia. Nós fazemos uma análise, né, da postura da pessoa, a gente tira a foto, mostra para ela, ó, você está torto assim, a gente tem uma linha de referência. Não existe postura perfeita, mas também as grandes discrepâncias a gente precisa arrumar, porque aquilo vai gerar compensação, né? A pessoa que vai andar torta, ela vai sobrecarregar mais um lado que do outro. E muitas vezes está na pisada. O pé, a gente fala que é um sistema tampão, né? Ou o problema começa nele, ou o corpo está tão adaptado que está alterando o pé. E às vezes a gente faz uns ajustes e muda a forma como a pessoa pisa e ela muda a postura, que a postura está adaptada ao pé. E a palmilha, ela é uma abordagem que eu utilizo muito, porque ao invés da pessoa fazer várias sessões de tratamento de postura, você coloca ali um mecanismo, né? Você mexe ali no pé da pessoa e ela vai ficar usando aquilo o tempo todo. E aquilo vai estar corrigindo a forma que ela pisa. E isso já, às vezes, é suficiente para corrigir a postura. Aí falando de pé, e dormências, não é? Assim, pés ou mãos, possíveis consequências na tua experiência e no dia a dia? Olha, a dormência por origem neural, você perguntou da consequência, ela pode chegar até um nível da pessoa perder a capacidade de manusear, né? E nos pés, o andar vai ficar muito complicado, né?
Agora, a causa dela pode ser diversa. Uma muito comum hoje em dia é relacionada a disfunções cervicais, hérnia de discos nas cervicais, até tensões musculares. Ela vai começar a comprimir a parte neural e começar a ter sintomas na mão, formigamento, perda de força. E os pés a mesma coisa, né? Só que como na mão sai a inervação da cervical, dos pés sai da lombar. E a pessoa com uma hérnia de disco ou alguma disfunção grave ali na lombar, ela pode estar machucando a raiz do nervo, que vai lá para o pé. O sintoma ela vai sentir no pé, só que ela pode estar com algum problema ali neurológico na coluna, ou até vascular também, né? Um problema de circulação, uma tensão tão grande ali na parte arterial, e ela começa a ter dificuldade nessa circulação. E ela pode ter formigamento também por essa origem vascular. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, porque você vai saber responder, porque você é ciclista. Aquele formigamento que a gente sente na mão quando está pedalando por algum tempo, é cervical? Ali no ciclismo, ele é muito mais pela vibração batendo nessa região aqui, que é uma região nobre, né, do corpo, que passa toda a inervação da mão. É muito mais por essa vibração no túnel do carpo, o famoso túnel do carpo. Aí dá o formigamento na mão. Aí formiga. Você parou numa padaria, tomou um caldo de cana ali, já melhora, né? Às vezes está pedalando, eu tenho que ficar fazendo movimento com a mão, porque... Pode ser mais pela compressão dessa região do pulso, porque a gente acaba soltando peso em cima. Né? Fica na tensão até do guidão, né? É isso mesmo. São os ônus da atividade. Do lazer, né? Do lazer. Agora, uma recomendação, não é, Lucas? É sempre ter exames e diagnósticos para chegar no osteopata, ou não tem necessidade? É sempre a anamnese, a avaliação do profissional quem vai ser mais fundamental? É que nem eu falei, né? A clínica é soberana. Só que em alguns casos a gente precisa de um exame diferencial, né? Por exemplo, esse que você falou, formigamento no pé. Pode ser uma hérnia de disco? Pode. Pode ser uma compressão arterial? Pode. Pode ser um problema sério de retorno venoso, uma trombose? Pode. E aí? Tem alguns testes que eles me induzem a um diagnóstico. Só que quando é um caso mais complexo, pode ter várias causas diferentes, você faz os testes, nada é muito conclusivo, precisa ter um exame de imagem para a própria segurança, né? Porque tem alguns casos que você não pode mexer. Por exemplo, tem um fenômeno que acontece na coluna que a gente chama de escorregamento de vértebra. A vértebra ela sofre uma fratura em uma região e ela escorrega, ela não está mais presa ao alinhamento da coluna. O nome técnico é espondilolistese. Os sintomas podem ser parecidos com uma hérnia de disco. Uma hérnia de disco tem uma abordagem, só que numa espondilolistese, dependendo do grau, é cirúrgico. Então, você tem que ter um cuidado ali de identificar se esse paciente precisa de um diagnóstico diferencial. Nem tudo só com os testes, você consegue avaliar. Existe tratamento gratuito hoje nessa área de osteopatia pelo SUS, não? Não, acho que essa especialidade não tem nenhuma abordagem no SUS. Ou seja, tudo particular ou por convênio? Nem convênio. Nem convênio. Só particular, Até onde eu não conheço nenhum osteopata que atende por convênio, só particular. Lucas, nós estamos assim, na reta final do nosso programa já, terminando, e tem uma câmera aqui atrás de mim. Gostaria que, olhando para essa câmera aqui, você deixasse uma mensagem final para os nossos internautas e ouvintes dentro dessa tua fala da osteopatia, aquilo que você sentir vontade em deixar para eles um direcionamento, alguma coisa, olhando para essa câmera aqui atrás. O que eu gosto de falar para os meus pacientes, né, é que nós somos uma somatória, né? Nós temos 3 pilares, o físico, o mental e o espiritual. A gente tem que tratar os 3 sempre para viver em equilíbrio. Dentro da parte física e mental é onde a gente consegue atuar na área profissional, né? A osteopatia consegue ajudar muito na parte física. O paciente tem que cuidar muito da parte mental e espiritual. Esse equilíbrio ele é fundamental. Você só consegue chegar ao processo de cura, né? O seu corpo só consegue ir ao processo de cura quando você promove esse equilíbrio. Eu acho que é a grande chave assim, do tratamento de saúde, independente de qual o problema, é o equilíbrio. E não é normal ter dor. A dor é a linguagem que o corpo fala. Se você está com uma dor, é o corpo te dizendo, eu preciso de ajuda, tem alguma coisa errada. Não ignore uma dor. Procure um atendimento, cuide da saúde, não ignore uma dor que ela pode ser nada e pode ser tudo.
Muito bem, esse é Lucas Tomé. Posso dar o teu Instagram? Pode. Ok, o Instagram dele é @osteopatalucastomé. Tudo junto. Tudo junto. E vocês podem entrar lá, seguir o Lucas no Instagram e também obter maiores informações com ele. Está aí à disposição? Está à disposição dessa galera toda? Claro, pode mandar pergunta lá. Assim que possível, vou responder todo mundo. Hoje em dia a gente tem que estar online, né? Então... tem que estar ligado. Lucas, muito obrigado. Foi um prazer receber você aqui no programa Segunda Opinião. Sei que os nossos internautas gostaram muito e que Deus abençoe você na sua caminhada e nessa ciência maravilhosa que você hoje executa. Amém. Obrigado. Eu que estou muito feliz de vir aqui falar disso, que eu gosto muito. Muito bem. Obrigado, pastor Emerson Pontel, mais uma vez, pela companhia. E queremos agradecer a vocês, queridos internautas e também ouvintes da Fox Web Rádio, e que vocês possam ter apreciado o nosso programa de hoje. Ele fica gravado nas nossas plataformas e vocês podem indicar para que outros também que não puderam assistir ao vivo assistam a gravação dele e assim também poderem ser abençoados com aquilo que nós trouxemos de informações para vocês hoje. Tenham todos uma excelente semana, um excelente feriado. Você que vai viajar, que Deus te abençoe e te guarde na sua viagem. E nós voltamos na próxima segunda-feira com mais um programa Segunda Opinião. Um grande abraço e até lá.